mesmo após o intervalo da manhã do primeiro dia de sessão, dia 3 de agosto de 2020, vamos passar para o item em continuidade com a ordem da pauta. Vamos passar para o julgamento do item 10, PED Subinformática, com a palavra o relator, doutor Leonan. Microfone, Leonan, por favor. Alô? Ouvindo. Fazer para cá. Desculpe. Eu não estou ouvindo o Leonardo no momento. Me ouve? Agora sim. Vamos lá. Cuida-se o caso versando de recurso voluntário relativo à decisão da 5ª turma da DRJ de Belém do Pará, que por unidade de votos julgou improcedente a impugnação. O lançamento foi bem sumariado no relatório do acordo objeto da resignação, pelo que passa a adotá-lo. Trata-se de auto de infração por ter apresentado GFIP com informações incorretas. Informa o relatório fiscal que a empresa informou em GFIP as retenções sofridas nas competências em que foram efetuados os pagamentos das notas fiscais, ao invés de fazê-lo nas competências em que foram emitidas as notas fiscais. Consta que a empresa sofre retenção quando contrata serviços com algumas empresas, o que lhe faculta o direito de efetuar a compensação dos valores devidos com os retidos. Ocorre que a empresa informou as retenções nas competências em que foram efetuados os pagamentos das notas, ao invés de fazê-lo nas competências em que foram emitidas as notas fiscais. A impugnação foi bem relatada na decisão vergastada, pelo que peço venha para reproduzir. A interessada alega em síntese que emite nota fiscal sem destaque da retenção das contribuições, pois não está sujeita a este instituto. No entanto, alguns de seus tomadores de serviços realizam a sua revelia, o recolhimento do percentual de 11% e informa tal fato apenas no momento do pagamento da impugnante. Resta a impugnante apenas a alternativa de declarar na GFIP do mês em que ocorreu o pagamento o valor efetivamente retido e, consequentemente, compensá-lo com o INSS devido naquele mês. Ademais, frise-se, a impugnante não está submetida ao Instituto da Retenção e os recolhimentos foram efetivamente realizados. Portanto, sustenta a impugnante que não há nenhuma irregularidade do procedimento adotado. Tampouco cabe a aplicação da multa, uma vez que não ocorreu ato ilícito. Requer a insubsistência do presente auto de infração. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ. Na decisão a qual foram refutadas as insurgências do contribuinte. É dito que o litígio é relativo às obrigações acessórias e independe do tributo, de modo que o recolhimento regular não importa ao debate. Consigna a DRJ que a interessada desempenhava atividade não sujeita à retenção e não poderia declarar na GFIP original, conforme a data do pagamento nas notas fiscais, as retenções que só foram realizadas voluntariamente a posteriori, ou seja, por ocasião do pagamento dos serviços prestados. Pondera que para compensar valores retidos deve obedecer às normas contidas na legislação, inclusive a que determina que a data é a da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo, parágrafo 10º do artigo 219 do decreto 3048, sendo necessário retificar a GFIP para informar as datas em que as notas fiscais foram emitidas, já que pretendia aproveitar as retenções em compensações e optando por manter da data do pagamento e não da emissão da nota fiscal, restou caracterizada a apresentação de GFIP com informações incorretas, o que justifica o lançamento da multa. Finaliza afirmando que, no caso das retenções, convencionou-se um marco temporal, data de emissão da nota fiscal, e não o pagamento, sendo a obrigação acessória manter a GFIP com todos os dados corretos. Ao final, averbou a DRJ que, em vista da ausência de nulidade, julgava-se pela improcedência da impugnação, mantendo-se o auto de infração.
No recurso voluntário, o sujeito passivo, reiterando o termo da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, tem que cancelar o lançamento. E aí ele vai dizer que não está sujeito à retenção de 11%, enfim. E pondera que emite nota fiscal sem destaque da retenção do INSS, já que não está sujeito à retenção dos 11%, pois não está sujeito ao Instituto. Porém, alguns dos seus tomadores de serviço realizam a sua revelia, o recolhimento e retenção do percentual de 11%, informando somente no momento do pagamento que efetuou essa retenção, a sua revelia, de modo que resta recorrente apenas a alternativa de declarar na GFIP do mês em que ocorreu o pagamento o valor efetivamente retido e, consequentemente, compensá-lo com o INSS devido naquele mês. Sustenta que não tem irregularidade quanto ao principal. Todas as contribuições suas estão recolhidas devidamente. Aqui é uma obrigação só acessória. É inadmissível falar em falta do dever de colaboração com a autoridade fiscal. Advoga que a decisão de piso fere frontalmente o princípio do formalismo moderado. É o que importa relatar. Voto, admissibilidade. O recurso voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade. Por conseguinte, conheço o recurso voluntário. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passa a apreciá-lo. Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de ofício e refere-se a auto de infração por ter apresentado GFIP com informações incorretas. Trata-se de debate exclusivamente concernente à obrigação acessória, inexistindo contenda acerca de obrigação principal. Consta no relatório fiscal, folha 6, o seguinte: a empresa sobre retenção quando contrata serviço com algumas empresas, o que lhe faculta o direito de efetuar a compensação dos valores devidos com os retidos. Ocorre que a empresa informou as retenções nas competências em que foram efetuados os pagamentos das notas, ao invés de fazê-lo nas competências em que foram emitidas as notas fiscais. Verificou-se, através de consultas ao conta corrente da empresa, que as empresas tomadoras efetuaram corretamente o recolhimento de todos os valores retidos nas notas fiscais. Verificou-se também que os valores referentes às retenções foram lançados na conta INSS retido em nota fiscal, nos registros contábeis da empresa. A relação completa das notas fiscais lançadas em GFIP, com os respectivos valores brutos, valores retidos, da data de emissão e competência do lançamento estão discriminadas numa planilha anexo 1, folhas 10, 9 e 10, anexa a este processo. A materialidade da infração, para fins do artigo 32A da 8212, incluído pela medida provisória 449, convertida na Lei 11.941 de 2009, resta bem demonstrada, já que as incorreções se referem ao erro nas informações declaradas na GFIP. Basicamente, deveria se declarar as retenções nas competências em que essas retenções ocorreram. Todavia, a declaração em GFIP apresenta essas retenções por ocasião do pagamento, o que não se coaduna com a normativa orientativa da obrigação acessória. Se a GFIP já tinha sido transmitida, competia a retificação para respeitar o regime de competência, conforme normativos que tangenciam a obrigação instrumental. Dito isto, restando materializada a infração, adicionalmente, assevero que a multa foi corretamente aplicada, conferir folha 11. Observa-se o respeito às disposições dos incisos dos parágrafos do artigo 32A da 8212. Enfim. Lado outro, a obrigatoriedade da GFIP consta da Lei 8212, artigo 32, inciso 4. Deste modo, correto o lançamento pelo descumprimento da obrigação acessória. De mais a mais, tratando do recurso voluntário temático constante na impugnação e já enfrentados pela DRJ, passa a adotar o fundamento da decisão de piso que reputa vagos e eficazes, doravante tendo-os como meus na permissão do RICAF. Pois bem, transcrevo. Certamente que a interessada por desempenhar atividade não sujeita à retenção não poderia declarar a GFIP original, conforme a data do pagamento das notas fiscais, as retenções que só foram realizadas voluntariamente a posteriori, ou seja, por ocasião do pagamento do serviço prestado. No entanto, para o exercício do seu direito de realizar compensações dos valores efetivamente retidos, deve a interessada obedecer às normas contidas na legislação, inclusive que determina que a data é da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo, parágrafo 10 do artigo 219 do decreto 3048. Portanto, deveria interessar a retificar suas GFIPs para informar as datas em que as notas fiscais foram emitidas, já que pretendia aproveitar as retenções em compensações tributárias. Ao optar por manter a data de pagamento e não da emissão da nota fiscal, restou caracterizada a apresentação de GFIP com informação incorreta, o que justifica o lançamento da multa litigiosa. No caso das retenções, convencionou-se um marco temporal, data da emissão da nota, para não ficar ao alvédio das possibilidades de pagamento das partes. Assim, manter as GFIPs com todos os dados adequados à legislação é cumprir com o dever de colaboração, no interesse da arrecadação da fiscalização dos tributos.
Nesse sentido, em resumo, conheço do recurso, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida, ao fim finaliza esse dispositivo, ante o exposto na provimento ao recurso, como voto, presidente. Ok. Algum questionamento, dúvidas, esclarecimentos? Então, doutor Mário? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Sim. Acompanho o voto do relator, presidente. Ricardo? Acompanho o relator. Caio? A Ludmila? Eu também acompanho. Caio se manifestou. Juliano? Acompanho. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso no item 10. Eu agradeço ao doutor Leonardo pela participação e, utilizando as prerrogativas da portaria 18.077, no CARF 18.077, já vamos passar para a antecipação dos itens que estavam programados, estavam pautados para o início da tarde de hoje. Ou seja, a pauta temática passa a ser agora sobre ITR, e vamos passar o julgamento do item 11, está programado para hoje às 13 horas, com a palavra o relator, doutor Caio, 11 e 12, porque o 12 é um repetitivo associado ao item 11. Então, com a palavra, doutor Caio. Ok. Todos me ouvindo bem? Ok. Trato o presente recurso voluntário apresentado contra o acórdão número tal da Delegacia de Julgamento de Brasília, que julgou improcedente a impugnação e cuja ementa foi a seguinte. Tá? Transcrevi a ementa aqui. Eu vou fazer um resumo bem rapidinho aqui, para não ter que ler. Foi glosado a área de preservação permanente, o valor da terra nua, e por falta de apresentação de documentação. Tá? Ele tem uma indicação da falta de apresentação do ADA, mas não foi só por isso que ele foi glosado. Tá? O que tem de bastante curioso nesse caso, eu diria assim, é que nas alegações de impugnação, já na impugnação, no recurso ele vai simplesmente repetir esses argumentos, o contribuinte alega que ele adquiriu essa propriedade num leilão do Badesc, que é o Banco de Desenvolvimento de Santa Catarina, e que ele comprou sem conhecer a área. Ele não foi verificar a área e nada. Anos depois, passou anos sem ir na área, inclusive. E anos depois que ele foi a visitar essa área, o Rony deve ter até conhecido, porque é em Maruí, Rony, ali pertinho de Laguna, Garopaba. Ele foi visitar a área e constatou que a área não existe, que a área de fato não existe, que a área só existiria no papel. E para corroborar essa argumentação dele, ele faz citação e traz nos autos uma ação judicial que ele está movendo contra o Badesc para cancelamento daquele negócio e ressarcimento de valores pagos, inclusive com indenização. Só que essa ação judicial ainda não transitou em julgado. Ela tem uma decisão favorável em primeira instância, e pelo que consta, que eu consegui verificar dos autos, ela ainda está ali em julgamento na segunda instância. Ela não transitou em julgado. Então, nós não temos a definitividade dessa decisão. A DRJ Brasília julgou o lançamento, manteve, e no recurso voluntário o contribuinte repisa esses mesmos argumentos, combinando com o pedido de requerer o recebimento e provimento do presente recurso, consequentemente seja reformado o acórdão, declarando insubsistente a notificação e o cancelamento dos créditos tributários. É o relatório. O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Conforme se está no relatório acima, temos no recurso voluntário a repetição dos argumentos já expostos e analisados pela decisão de primeira instância. Valência do recurso voluntário tão somente com meio de análise daqueles recursos, aqueles argumentos, eis que seu pedido final requer simplesmente que, ante o exposto, eu já li acima. Dessa forma, repisarei também, neste voto, a ordem de análise do acórdão recorrido,
porém analisando cada item sob a ótica do meu convencimento como segue. Das preliminares, do fato gerador e do sujeito passivo da obrigação tributária. Sob o título acima, o acórdão recorrido analisou toda a regularização do sujeito passivo relativa à inocorrência do fato gerador do tributo, tendo em vista a sentença judicial que decretou a nulidade do negócio jurídico havido entre o recorrente e o BADESC, na compra do referido imóvel, bem como sua pretensão de denunciar aquela agência de fomento, a LIDE, nesses autos, atribuindo-lhe responsabilidade tributária em função também da ação proposta. Eu esqueci de mencionar no relatório que ele faz uma espécie de denunciação à LIDE do BADESC, querendo trazer o BADESC como corresponsável por esse ITR. Sem prejuízo do integral acolhimento dos termos pelos quais a decisão de primeira instância refutou a pretensão do contribuinte quanto à ocorrência do fato gerador no presente caso, acrescento ainda que, conforme disciplina o CTN, o fato gerador da obrigação tributária é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Pois bem, quanto à situação definida em lei como necessária e suficiente à ocorrência do fato gerador de ITR, temos o artigo 1º da Lei 9393, que prescreve que o ITR de apuração anual tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse do imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município em 1º de janeiro de cada ano. Dessa disposição, extrai-se que, sendo a pessoa física ou jurídica proprietária de imóvel rural em 1º de janeiro de cada ano, estará a implementar a hipótese eleita pelo legislador como necessário e suficiente para que se considere ocorrido o fato gerador de TR. Além e ao lado disso, temos a precisão do artigo 118 do CTN, de que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelo contribuinte responsável ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto e seus efeitos, e dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. É o caso dos autos. Em 1º de janeiro de 2009, o contribuinte era inequivocamente proprietário de um imóvel rural devidamente registrado no registro imobiliário, tendo então se implementar no mundo real a hipótese que a lei determinou ser necessária e suficiente para o surgimento do crédito tributário, ora constituído pelo lançamento fiscal. Já no que diz respeito à denunciação do BADESC, a LIDE, pretensamente atribuindo responsabilidade tributária pelo imposto ora exigido, além de não haver previsão normativa para tal manejo processual no âmbito do decreto 70/235, temos que a responsabilidade tributária também está regrada nas normas do CTN, artigo 128 seguintes, de modo que, não se podendo atribuir a responsabilidade àquela agência de fomento por nenhuma das formas ali descritas, não há que se acolher à pretensão do recorrente no processo administrativo fiscal. Como já destacado acima, além dos argumentos acima, e com respaldo no artigo 57, para o terceiro do regimento interno, do SCARF, do anexo 2 do regimento interno, acolho também as razões do acórdão como minhas razões desse voto, os argumentos bem expostos pelo acórdão recorrido quanto à matéria que, para tanto, abaixo transcrevo. Eu estou acolhendo a preliminar, as razões do acórdão são basicamente as que eu coloquei acima, tá? É uma situação bastante inusitada, pelo menos para mim, né? Ele está se defendendo contra a exigência de um tributo de um imóvel que, ao que parece, sequer existe. Só que, enquanto não houver uma decisão definitiva judicial declarando que esse imóvel não existe, formalmente ele é proprietário. Na data do fato gerador, estava lá registrado no registro de imóveis, e foi esse o norte que levou à manutenção do lançamento, e eu estou acompanhando, por conta da argumentação acima, essa orientação. Tá? Nas áreas de preservação permanente, aí tem um detalhezinho. Quanto às áreas de preservação permanente, o recurso voluntário trata a matéria alegando apenas que, quando da intimação fiscal que exigia documentos como ato de declaração ambiental, laudo técnico que comprove as áreas de preservação permanente e outros, face à inexistência de fato do imóvel, restou impossível ao recorrente cumprir o que lhe foi requisitado. No que se refere aos valores cobrados nesse feito, há que ser considerado que o recorrente comprou o imóvel que, em sua totalidade, era composto por área de preservação permanente e vegetação rasteira, o que caracterizaria a isenção de ITR. Esses termos fizeram parte da impugnação e devem ser considerados novamente como manifestação contra os valores cobrados pelo fisco. Analisando a questão,
A decisão de primeira instância decidiu que, na análise das peças do presente processo, verifica que a autoridade fiscal glosou integralmente a área declarada de preservação permanente de 250 hectares, por falta de comprovação de que a área tenha sido objeto do ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA. No presente caso, confirma-se o não cumprimento da exigência, justificando, portanto, a glosa integral dessa área realizada pela fiscalização. Essa exigência cara genérica, tá? Ele tem uma argumentação. Como já esclareci aos demais membros dessa turma ordinária, em declaração de voto pretérita, alterei meu posicionamento quanto à exigibilidade da apresentação do ADA como requisito para o acolhimento das áreas de preservação permanente, acompanhando a jurisprudência dominante e, no meu entendimento, irreversível. Aí eu vou trazer um arrazoado que eu elaborei aqui, que trata fundamentalmente daquela declaração de voto muito bem colocada pelo presidente, que eu transcrevo até parcialmente aqui algumas decisões, tá? Entretanto, como se sai dos autos, no presente caso, o contribuinte não apresentou documento algum que comprove a área de preservação permanente declarada. E, a meu ver, ainda que o ADA não seja requisito para a glosa, a prova da área declarada pode e deve ser feita por outros meios que, no presente caso, não foi feita. O próprio recurso voluntário indica que não produziu referidas provas. Assim, mesmo posicionamento contrariamente ao motivo acima indicado pelo acórdão, recorrido para a manutenção da glosa, tendo em vista que o lançamento não se fundamenta exclusivamente na não apresentação do ADA para a glosa, entendo que resta incomprovada a área de preservação permanente, devendo ser negado provimento ao recurso nesse ponto. Ele não apresentou documentação nenhuma, tá? Simplesmente ele alegou que ele comprou essa área já declarando que era uma área de preservação permanente, sendo que ele nem visitou a área, né? E depois foi descobrir que a área nem existe, ao que parece, né? Pedido de perícia. Por fim, quanto ao pedido de realização de perícia, eu também vou negar ao argumento de que ela é desnecessária e também não atende aos requisitos do inciso 4º do artigo 16. Por conclusão, voto por negar provimento ao recurso. Eu voto, senhor presidente. Ok. Alguém tem alguma colocação? A doutora Ludmila pediu a palavra, por favor. Caio, ele faz um pedido também de suspensão no recurso voluntário, não faz? Até o desfecho de uma ação judicial. Aí eu acho que teria que... Quer ver? Dá uma olhada. É verdade, acho que teria que mencionar aqui. Consignar, que não tem nenhuma previsão. Ele, na verdade, ele não junta nada, né? Também é só uma alegação bem genérica, mas como ele está pedindo isso aí, vou falar que não existe previsão regimental para sobrestar o andamento desse feito em razão do encaminhamento judicial. E não é discussão de TR nem nada, né? A questão da anulação do negócio jurídico que foi celebrado. Isso, ele faz esse pedido, realmente. Eu acabei me deixando passar esse ponto, realmente foi bem lembrado, bem colocado. Ele faz esse pedido de sobrestamento do julgamento até que tenha o julgamento, a trânsito em julgado da ação ordinária, da ação que ele move contra o Badesc, tá? Então, como não há previsão normativa para isso, eu não vou acolher, né? Simplesmente fazer esse arrazoado, eu realmente deixei passar isso. Obrigado, Ludmila. Então vai fazer, o relator se manifestou dizendo que vai fazer esse apontamento, né? Só um detalhe aqui também, já é minha vez mesmo. No meio do voto aqui, Caio, você afirma o seguinte: o caso dos autos em que, em 1º de janeiro de 2009, o contribuinte era inequivocamente proprietário de um imóvel rural. Na verdade, ele declarou o imóvel, né, correto, mas ele está discutindo justamente a existência do imóvel. Então, talvez amenizar um pouquinho isso, que ele era inequivocamente proprietário. Não, ele declarou que era, né? Agora ele está negando, ele alega até a inexistência do imóvel propriamente. Isso pode gerar alguma pega depois para um questionamento. Não, tudo bem, eu acho que não tem problema nenhum retirar esse inequivocamente, para não ficar um reforço, mas assim, eu até acho que na verdade,
esse ITR não tem como ele reverter. Mesmo ele tendo o julgamento de que o imóvel não existe, eu acho que ele, inclusive, deve colocar o valor desses impostos que ele eventualmente paga por esse imóvel lá na ação para ser ressarcido pelo Badesc, né? Porque enquanto não tiver a decisão transitada julgada, ele é proprietário do imóvel, né? Inclusive, se ele oferecer esse imóvel em garantia de algum lançamento, provavelmente você vai ser aceito, né? Infelizmente. Ok. Leonan? Um esclarecimento de fato, por favor, conselheiro Caio. Existe alguma decisão judicial dentro desse processo que fale sobre a questão de como é que está a posse desse imóvel? Existe uma liminar, dizer que a posse está com um recorrente, ou a questão da posse também está em aberto, não está esclarecido? Não, a questão da posse não é momento de discussão em momento nenhum. Ele não discute a posse. Eu falo que é um caso sui generis, porque ele afirma textualmente que ele comprou o imóvel sem ver, sem visitar o imóvel, ele passou anos sendo proprietário desse imóvel sem saber se o imóvel existia ou não, e anos depois ele foi visitar, enfim, e descobriu que o imóvel não existe. Segundo ele, né? Mas segundo ele. Não tem prova nada sobre essa Não. Essas são as alegações dele, né? E aí entrou com ação contra o Badesc e tudo mais, tá? Então, não há nenhuma contestação de posse. A contestação o imóvel não existe. Mas sem provas. Estou satisfeito. Ok. Obrigado. Então, Mário, como voto? Acompanho o voto relator, senhor presidente. Martim? Também acompanho o voto relator. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho também. Leonan? Acompanho o relator, presidente. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então fica proclamado para o item em questão, o item 11, foi o item 11, negar provimento ao recurso, item 11 negar provimento ao recurso por unanimidade, vai constar que o julgamento foi realizado nesse mesmo dia, no período da manhã, na ata, e esse resultado vai ser aplicado para o item 12, que é um repetitivo associado ao paradigma, que é o item 11. E, na sequência, já retorna a palavra para o doutor Caio para o item 13 da pauta. O interessado é Andréa Balardim Magri. Ok. Então, trata o presente recurso voluntário apresentado quanto ao acordo número tal da DRJ de Brasília, que julgou procedente em parte a impugnação e cuja ementa foi a seguinte, abaixo transcrita. Tá? Conforme o despacho de folha 115 dos autos, o processo de ITR teve seu lançamento realizado no município de Campo Florido, em razão de delegação por convênio das atribuições da fiscalização e cobrança de ITR, conforme inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 153 da Constituição. Ainda de acordo com as informações prestadas pelo Serviço de Fiscalização da Prefeitura de Campo Florido, consta que, complementando o termo de encaminhamento processual, número tal processo, sujeito Andréa Balardim Magri, passamos a relatar o seguinte: termo de intimação fiscal número tal, emissão em 21 de maio de 2014, aceite conforme comprovante de recebimento via postal em 26 de maio de 2014. Não houve apresentação de documentos solicitados. Termo de constatação, intimação número tal e tal. Emissão em 18 de setembro de 2014, aceite conforme comprovante de recebimento via R, número tal, em 23 de 9 de 2014. Não houve apresentação da relação de documentos solicitados no prazo dado pelo documento. O sujeito passivo veio a protocolar documentos em 24 de 10 de 2014, sendo que o prazo para tal, 20 dias, seria 13 de 10 de 2014, configurando intempestividade para comprovar as áreas produtivas intimadas. Notificação de lançamento número tal e número tal. Emissão em 17 de 10 de 2014. Aceite conforme comprovante de recebimento via postal em 23 de 10 de 2014. Impugnação protocolada em 24 de 11 de 2014. Conforme as normas de execução COFINS número 2, encaminhamos a sua apreciação, recurso da impugnação e encaminhamento
da fiscalização do município para a Receita Federal. De acordo com a notificação de lançamento, o imposto hora exigido foi apurado tendo em vista o seguinte: área de produtos vegetais informadas, não comprovada na descrição dos fatos, tá? Tudo por falta de comprovação. Área de pastagem, valor da terra nua e área de preservação permanente. Tendo sido regularmente cientificada a notificação de lançamento, a contribuinte apresentou impugnação onde argumenta que, quanto aos atos administrativos anteriores à notificação, a contribuinte historia os fatos havidos antes do recebimento da notificação de lançamento, destacando que teria apresentado toda a documentação requerida pela fiscalização do município de Campo Florido, mas que esta, alegando terem sido apresentados intempestivamente, informou que já não poderia analisá-los, vindo em seguida a ser notificada do lançamento, contra o qual se insurge por meio da impugnação. Quanto à tempestividade da apresentação dos documentos, afirmando que a intimação para apresentação de documentos foi recebida por terceiros e que somente teve ciência da mesma em 7/10/2014 e em 24/10, data da apresentação dos documentos, estaria ela dentro do prazo de 20 dias concedido, não cabendo a notificação de lançamento com fundamento de sua pretensa não apresentação dos documentos requeridos. Alega ainda em seu favor a aplicação ao caso do artigo 23, inciso 2 e parágrafo 2º, inciso 2 do decreto 70/35. Quanto à ofensa dos princípios constitucionais pelo lançamento, alega que o lançamento foi elaborado de forma assodada e súbita, sem observar os documentos apresentados e por isso resultou em base de cálculo e alíquotas que não refletem a realidade funcional e produtiva do imóvel, resultando em lançamento que ofende os princípios constitucionais da razoabilidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, atentando contra o direito de propriedade. Quanto aos vícios que resultariam na nulidade da notificação de lançamento, os agentes fiscais do município de Campo Florido não teriam competência funcional para proceder ao lançamento, uma vez que o suposto convênio firmado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil foi feito ao arrepio da lei, por não haver norma municipal que o autorize conforme a lei orgânica do município. Em decorrência dessa nulidade, todos os demais atos praticados restam também nulos, em especial o decreto 30/2009, que fixou o valor da terra nua em 4.100 por hectares, para fins de arbitramento do ITR do município, que referido decreto municipal não indica o período de sua incidência e, ao mesmo tempo, ofende o artigo 97 do CTN e também o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, por majorar o tributo sem lei que previamente o autorize. A eventual convalidação do lançamento, se ocorrer, será arbitrária e afrontará o artigo 14 da Lei 9393. Após essa exposição, requer que, em decorrência da total falta de razoabilidade, culminando por impingir a signatária forma visível de confisco, o que é repudiado pela Carta Magna Brasileira, assim como a infringência aos dispositivos legais que cita, bem como também a demonstração, aí ela pede a cancelamento do lançamento. Analisando a impugnação, a DRJ Brasília acolheu parcialmente as alegações para acolher como área de produtos vegetais 700 hectares e área de pastagem 215 hectares, conforme declarado, cancelando as glosas a esses títulos, reduzindo o imposto devido de 362 mil para 11.002, acrescidos de multa e juros de mora. Regularmente intimada do julgamento em 13 de junho de 2019, a contribuinte apresentou recurso voluntário em 2/7/2019, onde repisa os argumentos já apresentados na impugnação para o final. Aí o recurso voluntário é exatamente igual à impugnação, só com o único detalhe de que ela pede o provimento, já excluindo o que a delegacia acolheu, tá? Então, é o relatório. Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Como vimos acima do relatório, o recurso voluntário nada mais é que repetição dos argumentos já expostos na impugnação, forte na arguição de inconstitucionalidade e ilegalidade do lançamento e genérico no que diz respeito à impugnação de todos os valores lançados, exceto no recurso quanto aos valores já acolhidos pela decisão de primeira instância, os quais expressamente não integram o presente recurso. Assim, no que diz respeito à argumentação que atribui ao lançamento ofensa aos princípios constitucionais, capacidade contributiva, não confisco e razoabilidade, deve ser aplicado no entendimento simulado desse Conselho
de que o CARF não é competente para falar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, súmula 2. Assim, no que diz respeito às matérias, não nos cabe dar provimento ao recurso. Também no que diz respeito à exigência da multa de ofício e juros de mora, não há muito a que ser dito. Quanto à exigência dos juros de mora, também já há entendimento simulado, súmula 4. Já no que diz respeito à multa de ofício, ela está de acordo com a legislação, artigo 14, parágrafo 2º da Lei 9393 e artigo 44, inciso 1 da Lei 9430. Assim quanto a essas matérias, também não há que se cogitar de dar provimento ao recurso. Já no que diz respeito à glória da área de preservação permanente, em que pese o entendimento do acórdão recorrido se fundamentar na exigibilidade do ADA, como elemento social essencial para o acolhimento da referida área como redutora da área tributável, destaco que o fundamento do lançamento para essa glosa foi expressamente, após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área declarada a título de preservação permanente do imóvel rural. De fato, a glosa no lançamento não foi lastreada na não apresentação do ADA, mas sim na falta de comprovação da área de preservação permanente. Assim, tendo em vista que não há nos autos sequer arguição específica contra a referida glosa, quanto mais juntada de provas que nos permitam aferir a existência ou mesmo a extensão da referida área, deve ser mantida a glosa integralmente por absoluta falta de comprovação de sua existência. Por fim, no recurso voluntário, resta então analisar apenas a irresignação da recorrente quanto à validade do convênio firmado entre o município e a Secretaria da Receita Federal do Brasil e dos atos dele decorrentes quanto à não apreciação dos documentos de que trata o termo de constatação e intimação fiscal. E aí, nesse sentido, eu vou repisar o voto proferido pela delegacia com base no artigo 57.3 do anexo 2 do regimento interno. Tá? Basicamente, ele vai alegar a legalidade do convênio. O convênio está publicado, foi todos os atos normativos, e estaria plenamente válido o convênio. Quanto à afirmação de que não teria havido consideração nem análise dos documentos do termo de constatação da intimação fiscal, apresentado em 24/10, cabe esclarecer que o prazo para atendimento da citada intimação esgotou-se em 13/10/2014, quando venceu o período de 20 dias concedidos para apresentação dos documentos requeridos, conforme documentos de folha 69 e 70. Ademais, mesmo que a fiscalização não tivesse analisado esses documentos, nenhum deles deixaria de ser considerado para efeito do julgamento, visto que nesse momento toda a documentação que compõe o presente processo é verificada, não procedendo à alegação de que teria havido algum prejuízo para o contribuinte. No que tange ao decreto municipal número 30/2009, que fixou o valor da terra nua de 4.100 por hectare para fins de apuração de preço de terras da RFB, ressalta que o município nada mais fez do que cumprir o artigo 6º, inciso 2, a linha A da Instrução Normativa 884, vigente à época da ação fiscal em verdes. Por oportuno ainda, quanto à alteração do VTN declarado de 606,32 para 4.100, que o impugnante acredita ser incorreta, por entender que estaria inadequada a utilização do VTN indicado no Decreto Municipal 30/2009, equivoca-se novamente o impugnante. No caso, verifica-se que a autuação foi baseada nos tipos de tanto do artigo 14 da 9393, transcreve o artigo 14. Tá? Então, eu estou mantendo nessa parte o mesmo fundamento da decisão, tá? E, por todo exposto, voto por conhecer do recurso e para negar-lhe provimento. Ok. Dúvidas? Manifestações? Então, vou passar a votação. Mário? Ok, eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Martim? Também acompanho, presidente. Ricardo? Acompanho. Mila? Leonan? Acompanho, presidente. Juliano? Acompanho, presidente, o relator. Eu também acompanho. Então, a gente fica para os itens 13, que é o paradigma, e 14, negar provimento ao recurso. Retorno a palavra. Só um minutinho, presidente. Só deixar consignado que esses dois votações
são antecipações da sessão da tarde, né? De hoje, do dia. Estou conseguindo a nata, está sendo conseguido. Tá, para deixar. Estou colocando. E o próximo também, né? Oi? O próximo também. Estamos já no período da tarde da revisão da pauta, né? Publicada referente à tarde do dia de hoje. Fica constando o julgamento realizado dia 3/8 de 2020, no período da manhã, assim que fica constando na ata, tá? Então, eu passo a palavra, Caio, item 15, por favor. Agropecuária Aliança de Catalão. Ok, estão ouvindo agora, né? Trata de recurso voluntário apresentado quando acorda o número tal da DRJ de Brasília, que julgou improcedente a impugnação. A ementa está abaixo. Conforme a notificação de lançamento, folha 134 e 138, o lançamento se refere à apuração de ITR em virtude do seguinte: glosa da área de produtos vegetais, não comprovada, área de pastagens, valor da terra nua, documento de informação do ITR de átio, campo, valor da terra nua foi alterado, complemento da descrição. Regulamento intimado por vez postal em 25 de janeiro de 2013 a comprovar a área plantada com produtos vegetais, a área de pastagem, o valor da terra nua. Contribuinte limitou-se a apresentar contratos de arrendamento do imóvel, como se o fato de estar arrendado o imóvel afastasse a obrigação de comprovar os valores declarados. Ocorre que o arrendatário não é contribuinte do ITR, mesmo estando o imóvel rural arrendado, cabe ao proprietário o polo passivo da obrigação tributária. Efetuamos, portanto, a glosa da área declarada como plantada com produtos vegetais e a glosa da área declarada como área de pastagens, por falta de comprovação. Arbitramos o valor da terra nua do imóvel com base nos valores do CIPT. Regulamento intimado do lançamento em 19 de 11 de 2013, a contribuinte apresentou a impugnação em 18 de 12, onde alega em síntese que não sustenta o arbitramento do valor da terra nua sem efetiva comprovação da alegada subavaliação ou prestação de informações inexatas, sendo improcedente o lançamento. Houve um grande manifesto equívoco por parte do contribuinte, impugnante, quando da apresentação de sua declaração de TR, exercício 2009, tendo o contribuinte informado equivocadamente 4.346 hectares como área total do imóvel, quando, na verdade, a área total do imóvel seria de 1.985, tantos hectares. Que o imóvel na área total de 4.346 se trata de um condomínio, tudo conforme a matrícula número 22.194. Quanto à área com produtos vegetais, em decorrência do equívoco na declaração da área total do imóvel, houve também equívoco na indicação da área com produtos vegetais declarada, que no caso seria de 900 hectares, relativos ao arrendamento conforme documentos dos autos, e outros 250 hectares que seriam explorados pelo pai dos sócios da impugnante, como comprovariam as notas fiscais de venda da produção em anexo, totalizando uma área de 1.150 hectares. Da glosa de 2.330 hectares de pastagens, tendo em vista a retificação da área total do imóvel, deve ser retificada para 785,9 hectares, que seriam utilizados no apacentamento de gado do pai dos sócios da impugnante, conforme se comprova pelas notas fiscais avulsas de produtores pedidas pelo Estado de Minas Gerais entre janeiro e setembro de 2008. Além dos motivos acima expostos, seria indevido o arbitramento por meio do CIPT, pois, além de não haver demonstração da subavaliação do VTN declarado, ainda mais utilizando-se para tanto o VTN médio e não o VTN por aptidão agrícola, não havendo nos autos nenhum motivo que autorize ou motive o arbitramento efetivado. Insurge-se, por fim, contra a exigência da multa de ofício aplicada, atribuindo efeito confiscatório ao percentual utilizado. Analisada a impugnação, entendeu a DRJ de Brasília pela sua improcedência, tendo sido tentada uma primeira intimação do acórdão por meio da intimação IAR de folhas 323 e 329, onde consta que, endereçado a AR ao endereço rural da recorrente, os Correios sequer tentaram a entrega do documento, devolvendo o remetente sem cientificação ao contribuinte. À vista desse retorno no AR, sem efetivação da ciência, o acórdão foi cientificado ao contribuinte por meio do edital de folhas 330. Transcorridos em autos o prazo para oferecimento de recurso voluntário, foi lavrado o termo de perempção de folhas 331, prosseguindo-se o crédito para a cobrança administrativa, tendo sido expedida a carta de cobrança e comunicação de folhas 344
1784, recebida em 17/7/2017, ambas endereçadas ao endereço de um dos sócios da recorrente. Em 24/7/2017, o contribuinte respondeu a esses procedimentos informando que, por não ter sido devidamente intimado do acordo de primeira instância, apresentaria o devido recurso voluntário contra aquela decisão, o que fez em 4 de agosto de 2007, onde alega em síntese, preliminarmente, que seria tempestivo seu recurso, haja vista que a intimação via edital procedida é nula de pleno direito, haja vista que é enviada ao endereço rural do contribuinte e os Correios sequer tentaram entregá-la a contribuinte naquele endereço. Além disso, haveria nos autos o endereço urbano da contribuinte para onde, inclusive, já haviam sido remetidos a intimação para apresentação de documentos e a notificação de lançamento, ambos recebidos e respondidos dentro do prazo de que dispunha. No mérito, seria indevido o não acolhimento da retificação do erro material cometido pela contribuinte em sua declaração de TR, quanto à área total do imóvel, ao argumento de que a mesma já teria perdido a espontaneidade para proceder à retificação de sua declaração face ao início da ação fiscal, da qual resultou o presente lançamento. Ao contrário do alegado pelo acordo recorrido, a contribuinte não postulou pela retificação de sua declaração de TR, mas sim apresentou seus argumentos pela improcedência do lançamento da impugnação, sendo um dos argumentos justamente a demonstração do erro de fato cometido naquela declaração e comprovado pela matrícula do imóvel. Não procede a manutenção da glosa relativa à área de produtos vegetais ao argumento de falta de comprovação, tendo em vista os documentos que constam dos autos e que demonstram não apenas o equívoco na declaração da área total do imóvel, mas também da área coberta com produtos vegetais. Da mesma forma e pelos mesmos motivos, improcede a manutenção da glosa sobre as áreas de pastagens. Improcede também a manutenção do arbitramento do VTN sob o argumento de que o contribuinte não apresentou provas que pudessem afastar o arbitramento precedido, quando, em verdade, o que restou não comprovado foi a subavaliação da declaração apresentada a justificar o arbitramento. Por fim, alternativamente ao não acolhimento dos argumentos acima, que a multa seja declarada confiscatória. É o relatório. Então, como visto, nós temos uma preliminar de tempestividade para analisar, tá? E eu vou entrar direto no voto com relação a ela, tá? Eu vou me abster de ler essa transcrição aqui do recurso voluntário, porque eu acho que está bem tratada abaixo. Qualquer dúvida, daí vocês podem me interromper. Tá? Sinteticamente, o acórdão foi remetido para ser intimado para o endereço rural do contribuinte, sendo que todos os outros atos tinham sido remetidos para o endereço urbano. Tá? Então, em seguida, ilustra sua pretensão com o acordo desse conselho e também justificar judiciais, todos reconhecendo a excepcionalidade da intimação por meio de edital. Analisando as peças que constam dos autos, deve ser reconhecido que, de fato, tanto a intimação para a apresentação dos documentos quanto a intimação da notificação de lançamento foram encaminhados para o endereço urbano da recorrente e ali foram recebidos regularmente. É certo, então, que já havia nos autos indicação segura de endereço que consta do cadastro da pessoa jurídica, onde o contribuinte poderia ser regularmente intimado. Assim, tendo a R remetido à sede rural da contribuinte, retornado ao remetente com a indicação de que os Correios sequer procederam a uma tentativa de entrega da correspondência, deveria a ciência ter sido remetida ao endereço urbano da contribuinte, não havendo, a meu ver, justificativa para se passar diretamente a intimação por meio de edital. Veja-se que o decreto 70.235 prescreve em seu parágrafo 1º do artigo 23 que, quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput, numa primeira leitura pode-se até mesmo chegar à conclusão de que a prescrição acima prescinde de qualquer cuidado adicional por parte da administração no sentido de frustrar uma primeira tentativa de cientificação por meio de qualquer dos meios a que se refere o inciso 1 a 3 do artigo 23, se poderia passar direto para a ciência vegetal. Entretanto, de uma leitura mais atenta do dispositivo em comento, no contexto do que se entende por processo administrativo fiscal, se pode extrair que, de fato, a cientificação por meio de edital é uma excepcionalidade, que somente deve ser manejada se, de fato, não for possível a ciência por um dos meios relacionados no inciso do referido artigo. Essa é a leitura que pode extrair do comando acima em conjunto com o que prescreve a Lei 9784.
Dito isso, tenho convicção para apontar que a ciência por edital lastreada tão somente na recusa dos Correios em sequer tentar entregar a correspondência no endereço rural da recorrente fere a finalidade principal da intimação do acórdão à parte interessada, dar-lhe notícia do julgamento e dar início ao prazo para recorrer daquela decisão. No caso dos autos, essa convicção é reforçada pelas intimações anteriores remetidas pela autoridade preparadora ao endereço urbano da contribuinte, onde foram devidamente entregues, cumprindo sua função informativa e processual. Dessa forma, contra a preliminar de tempestividade, eu boto por dar-lhe provimento para conhecer o presente recurso voluntário como tempestivo e apto para dar seguimento ao processo administrativo e fiscal perante esse CARF. Uma dúvida assim, antes de prosseguir, eu não sei muito bem o que aconteceu, quer dizer, talvez se indicar as folhas aí, porque você está dizendo que o Correio sequer tentou intimar, né, o contribuinte, né? Essa falta de tentativa de intimação, eu não entendi muito bem. O Correio tem esses procedimentos, tá? Ele tem determinados endereços para onde ele sequer manda o carteiro para verificar. Uma dessas hipóteses é os endereços na área rural. Ele é comum, eu já vi diversos casos, o Correio não vai à área rural para fazer entrega de correspondência. Tá? Isso tem lá nas normas internas do Correio, assim como em alguns endereços urbanos, onde corriqueiramente tem roubo, essas coisas tudo, eles emitem lá uma norma e o carteiro não vai para aqueles lugares. Tá? Nos autos, ele tem lá a devolução da remessa. 323, né? Ele tem a devolução da remessa, eu não lembro agora exatamente como que é o termo que eles usam, mas não é recusou-se a receber, não é mudou-se, não é nada, simplesmente devolve ao remetente. Tá? Além disso, o que eu acho mais importante aqui no caso é o seguinte, tá, tudo bem, você tentou mandar para o endereço da área rural e o Correio não entregou, mas, poxa, você tem todas as outras intimações para apresentação de documentos, a intimação do lançamento, inclusive, foi feita no endereço urbano da empresa que consta do CNPJ dela. Tá? E lá, a intimação foi feita regularmente, é o que alega a empresa. Tá? Então, antes de passar para a intimação via edital, né, tendo sido frustrada a intimação para a área rural, eu acho que caberia mandar essa correspondência para o endereço que eles utilizaram, inclusive, para efeito de ciência do lançamento. Porque eu estou vendo aqui, está na página UAR, está na página 329, tá? E ele está assim, motivo de devolução, não procurado, tá? Até peço auxílio aí também aos colegas que vieram mais recentemente, já saí das atribuições na Receita Federal, já tem vários anos, mas e algumas coisas eu não estão tão recentes na minha memória, então particularmente o Ricardo e o Mário, né, até proviu, né, essa situação não procurado, que dá a impressão de ser aquelas situações em que é entregue, sim, uma correspondência, na verdade, se faz tentativa. Eu não me lembro, eu estou chutando aqui, eu realmente não me lembro ao que corresponde esse não procurado. Tem umas vezes que se entrega um aviso dizendo que tem uma correspondência no local tal, e aí a pessoa não vai pegar a encomenda. Então, realmente, não está muito claro assim, que nesse caso, Caio, assim, não houve sequer uma tentativa do Correio, como você está, né, passando essas situações aí, para mim, pelo menos desse não procurado, né? Motivo de devolução não procurado, está marcado o quadradinho lá com X. Vou passar a palavra para o Ricardo aí, que ele quer se manifestar. Por favor, Ricardo. As últimas vezes com intimações em que eu estava na fiscalização, passei por essa situação, eu identifiquei 3 situações. A primeira é se a empresa tem uma caixa postal dentro da agência, eles vão colocar um aviso escrito nessa caixa postal dizendo que há
correspondência a ser recebida no balcão com a R. A segunda situação é quando insistentemente vão à residência em meio não rural, né, residência na cidade, e não conseguem encontrar ninguém, o carteiro também deixa um aviso por escrito, avisando que deve ir no balcão da agência. E a terceira situação também é realmente, que foi específica comigo, eles não vão à área rural e devolvem escrito que não procurado. Uhum. Ok. Alguém tem alguma observação a mais aí? Eu estou satisfeito aqui. Tá. Da minha parte, eu acho que pode proceder. Depois de qualquer coisa, a gente vai para uma votação, mas então tem várias. Mas é só uma questão de procedimento. Eu prossigo na leitura do voto, mesmo sem saber a posição dos outros, ou... Não sei, se ninguém tem mais dúvida, eu particularmente, eu não vou abrir divergência. Porque é uma questão de conhecimento ou não. Se julgarem que o meu encaminhamento não é o correto, é questão de intempestividade. Aí... A gente pode fazer um julgamento separado, não tem problema. Mas, assim, geralmente, assim, quando tem algum ponto assim, prévio, né, a gente acaba fazendo uma votação se a gente vê que realmente pode haver uma divergência maior na turma. Eu não estou ouvindo muita... só a questão procedimental. Mas é para facilitar, para não ter que ficar fazendo várias votações, né? O Mário quer fazer uma observação, Mário, por favor? É só para deixar consignado que a informação dos Correios aqui, que o não procurado significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. É o que está do site do Correio. Não, acho que para mim está satisfatório, não é? Eu vou acompanhar o relator aqui, que realmente eu não me lembrava dessa situação, que estava no documento e eu não me lembrava dessa situação. Mas se ninguém tiver nenhuma observação, a gente pode prosseguir, Caio, acho que não vai ter nenhuma divergência em relação a isso, aparentemente. Ok. Prosseguindo o seu recurso voluntário, a recorrente alega que o acórdão recorrido não apreciou a impugnação com a profundidade necessária, de forma que neste recurso repita seus argumentos conforme abaixo. Da alegada perda de espontaneidade, erro material na declaração de TR. Em sua impugnação, a recorrente alegou inicialmente que houve erro material em sua declaração de TR, onde declarou como área total do imóvel em apreço a área de 4.346 hectares, quando na realidade esta área total seria dividida entre os condôminos do referido imóvel, sendo que a parte que caberia à recorrente seria de apenas 1.985 hectares, tudo conforme a averbação 16.22.194 da matrícula de imóvel anexada à impugnação. Analisando o argumento acima, a decisão de primeira instância entendeu pela manutenção da área total declarada. Nessa fase, a requerente alega que a área total do imóvel de 1985 e não a declarada de 4.346, conforme a averbação 16 tal do cartório competente. Quanto à possibilidade da ventada, a decisão de primeira instância, ela decidiu fundamentada no argumento de que o contribuinte estaria querendo retificar a declaração de TR, e como ela já estava sob ação fiscal, ela não teria espontaneidade para isso, e por isso ela negou esse argumento na impugnação. Tá? No recurso voluntário, como eu já li acima, o contribuinte vem alegar que não. Essa alegação de erro material dela não tem como fundamento um pedido de alteração, de retificação da declaração de TR. Ela é um argumento da impugnação. E cabe à autoridade julgadora analisar os documentos dos autos, ver se tem pertinência ou não, e decidir, né? E não dizer que ela não está em espontaneidade, então não pode alterar a declaração. Tá? Então, esses são os dois argumentos contrapostos. De fato, eu vou entrar já direto na análise da matrícula. Tá? De fato, a matrícula imobiliária que consta dos autos é instrumento hábil de prova da propriedade do imóvel em condomínio. Porém, deve ser registrado que referida matrícula data de 9/5/2011 e dela não se pode extrair até a averbação número 16, tá?
de que data, de 16 de maio de 2012, quais seriam as áreas que caberiam a cada um dos condôminos. Mas mais ainda, a referida matrícula imobiliária não é possível extrair sequer a quem o imóvel pertencia em 2009, e muito menos se referida propriedade era integral ou em condomínio. E ainda que fosse em condomínio, quem seriam os condôminos e quais os quinhões de cada um na área total do imóvel. Esses esclarecimentos, muito provavelmente, poderiam ser feitos pela juntada aos autos da matrícula número 3.395, indicada pelo registro imobiliário como matrícula original de onde decorreu a matrícula 22.194, que consta dos autos. Porém, a matrícula 3.395 não foi trazida aos autos pelo contribuinte. Tá? Aí eu cito aquela minha citação do Paulo Bonilha, relativa à prova. É o caso dos autos. Relativamente ao exercício 2009, temos uma área total livremente declarada pelo sujeito passivo em sua declaração de ITR de 4.346,4 hectares, ao que se contrapõe em sua peça de defesa alegando possuir apenas 1.985, mas sem carregar aos autos provas documentais de tal propriedade relativa e especificamente a janeiro de 2009, data do ocorrência do fato gerador de ITR em questão. Destaque-se ainda que a controvérsia relativa à área total do imóvel não decorre do lançamento fiscal, mas sim inteiramente da impugnação do sujeito passivo, que assim, sendo a parte que a alega, está incumbida de provar o erro material que teria cometido e, como se vê acima, não o faz de modo a afastar a área total por ela livremente declarada em 2009. Desta forma, não há como acolher a pretensão do recurso voluntário, devendo ser mantido o lançamento quanto à área total declarada de 4.346 hectares. Quanto à área de produtos vegetais, no que diz respeito à área de produtos vegetais, o recurso voluntário se contrapõe ao acórdão recorrido alegando que, entretanto, data vênia é de se ver que o acórdão censurado não analisou as provas juntadas com a percussiência necessária. Portanto, é nítido nos autos que na DTR 2009, apresentada, declarou a utilização de uma área de 1.966 hectares com produtos vegetais, mas em face do equívoco na declaração da área total de imóvel, a área efetiva utilizada é de 1.150 hectares, divididos entre uma área de 900 hectares arrendada em favor de Fabian, Luiz Goulart e outros, os quais a exploraram desde 2003, e outra área de mais ou menos 250 hectares foi explorada pelo pai do sócio do recorrente, senhor Halley Margon Vaz, no período de 2007 a 2008, notas fiscais de venda de produção juntadas. Quanto a essa matéria, tem parcial razão a recorrente. De fato, as provas dos autos indicam que desde 1º de maio de 2007 e até 30 de maio de 2010, havia contrato de arrendamento firmado com as partes indicadas já desde a impugnação relativamente a 900 hectares, sendo que anteriormente a área arrendada era de 850 hectares com as mesmas partes, tudo conforme os contratos que constam dos autos desde a impugnação. Já no que diz respeito à área de 250 hectares que seriam cultivadas pelo pai do sócio da recorrente, e cuja comprovação se daria por meio das notas fiscais de produtor, que também foram juntadas aos autos com a impugnação, não merece ser acolhida, uma vez que das referidas notas não se pode extrair de qual área a referida produção foi colhida, não havendo demonstração por outros meios que pudessem vincular aquelas notas à produção vegetal oriunda da área objeto da fiscalização. Assim, tendo sido glosadas pelo lançamento a área total declarada de 1.196, como área de produtos vegetais, e havendo nos autos prova que demonstra a produção vegetal via arrendamento em apenas 900 hectares, quanto a este item deve ser dado provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar parcialmente a glosa, restabelecendo como área vegetal para fins do cálculo de ITR 2009, como sendo a área que consta dos contratos de arrendamento de 900 hectares. Área de pastagem. Quanto à área de pastagem, a argumentação do recurso voluntário segue o que acima já foi dito quanto à utilização de parte da área do imóvel pelo pai do sócio da autuada, desta feita para o apacentamento de gado de sua propriedade, ao argumento de que, mesma coisa, ele junta notas fiscais de produtor para justificar que o pai deles utilizaria uma parte daquelas terras. A respeito dessas alegações, vejo como intransponíveis os argumentos expostos pelo acórdão recorrido para a manutenção do lançamento desse ponto. Registre-se que, observada a legislação aplicada à matéria,
Artigo está, tá? A área servida de pastagem a ser aceita está sujeita à aplicação do índice de rendimento mínimo por zona pecuária, fixado por região do imóvel, a ser considerado o grau de utilização de imóvel no grau de apuração de imóvel apurado e na alíquota do imposto. No entanto, para comprovar a existência de animais apacentados no período de 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008, a impugnante apresentou notas fiscais de produtor em nome de Halley Margon, que especificam o imóvel Fazenda Batalha dos Nunes, NIF tal, e apenas a nota fiscal de venda de 5 novilhos que indicam o imóvel em questão, NIF tal, considerada insuficiente para atestar a área de pastagens pretendida para o ITR 2009. Eu faço um registro aqui, tá? Pode ser um desconhecimento meu. Eu vasculhei os campos dessas notas fiscais apresentadas, nenhuma delas eu consegui identificar esses NIFs, a indicação desses NIFs, tá? Pode ser só um erro meu, mas enfim, no meu entendimento, essas notas fiscais não servem para vincular aquela produção à área em questão, tá? Portanto, entendo que deva ser mantida a glosa da área de pastagem declarada e desconsiderar a área pretendida para o ITR 2009, por falta de comprovação do rebanho bovino existente no imóvel Fazenda Batalha dos Nunes Esteio, NIF tal, no período de 1 a 31 de 12 de 2008, nos termos da legislação. Filime integralmente esse entendimento para, no caso, negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Tanto na área de produção vegetal quanto na área de pastagens, eu não consigo vincular essas notas fiscais de produtores à área efetiva da fazenda. E muito menos comprovar que, ainda que tenha sido produzido lá, que essas áreas são exatamente aquelas declaradas por ele. Tá? Então, por isso é que eu estou negando, esse é o principal motivo. Quanto ao valor da terra nua. Quanto ao arbitramento do valor da terra nua por meio do CIPT, o recurso voluntário se contrapõe ao acórdão de primeira instância sobre argumentos seguintes. Tá? Vou ler a parte destacada. A tanto, importa observar que o acórdão censurado ratificou o ato fiscal que não demonstrou e nem comprovou por parte do contribuinte a falta de entrega de TR, de AC, vez que efetivamente entregues, ou a subavaliação das terras, que não ocorreu, pelo que indevido ao lançamento de ofício na esteira do disposto do artigo 14. A alegação dele é a seguinte: a fiscalização não disse no relatório do lançamento que houve falta de entrega de declaração, ou da DIAC, ou que houve a subavaliação. Tá? Eu verifiquei realmente no lançamento, ele não diz textualmente, só que ele traz, já desde o TIAD, tá, a intimação para comprovação do valor da terra nua, fazendo a indicação por aptidão agrícola dos valores do CIPT para aquelas áreas, e demonstrando que o valor declarado é bastante inferior ao valor que consta do CIPT. Tá? Eu constatei, ao longo de vários julgamentos aqui, que essa é meio que um modo padronizado até de procedimento. Eu acolhi como demonstração essas intimações. Tá? Após transcrever a ementa do acordo número tal, transcreve também extenso trecho do voto vencedor ali proferido, que cuida de explicar como se deve apurar a base de cálculo de TR, especificamente no que diz respeito à apuração do VTN. Como bem se sabe, a Lei 9393 modificou a modalidade de lançamento a que se sujeitava o ITR até então, passando a partir dali a obedecer a sistemática de lançamento por homologação. E é da essência do lançamento por homologação que, sendo o contribuinte o responsável pela verificação da ocorrência do fato gerador e cálculo do montante devido, e seja sujeito à comprovação desses valores declarados. É o caso, o contribuinte alega que não houve subavaliação, mas se tomarmos a notificação fiscal e compararmos com o VTN declarado, veremos que a diferença entre eles é significativa o suficiente para atestar que o valor declarado está subavaliado. E havendo subavaliação do VTN, temos configurado a hipótese em que deve ser arbitrado o VTN com base no artigo 14 da Lei 9393. Destaque-se que desde o primeiro termo de intimação, para a comprovação dos valores declarados, o contribuinte já foi devidamente informado das formas pelas quais poderia comprovar o valor declarado, e ainda assim optou por não apresentar comprovação alguma.
Assim, não tendo o contribuinte apresentado laudo de avaliação que infirmasse o valor arbitrado, deve ser mantido no lançamento fiscal, o lançamento tal como já decidiu a autoridade julgadora de primeira instância. Com relação à multa de ofício, confiscatoriedade, eu vou refutar, inclusive com a citação da súmula 2, e por todo exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento parcial, acolhendo 900 hectares como área de produtos vegetais. Como voto, senhor presidente? Ok, Caio. Eu estava analisando o processo aqui, eu vi que intimação na folha 3 e foi solicitado para comprovação das áreas de produtos vegetais, notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificados de depósito, contratos e cédulas de crédito rural, e você faz referência de que houve um arrendamento, né? De fato, há um arrendamento, contrato das folhas 232, mas as notas fiscais que estão das folhas 244 e seguintes, nenhuma delas foi emitida, pelo que eu vi, por esse pretenso arrendatário, que é um tal de Fabiano. São dois arrendatários, tem um que é um tal de Harley não sei o quê, mas em relação a esse arrendatário, que é o Fábio, alguma coisa, não tem uma nota fiscal sequer. Então, você não tem nota fiscal de insumo, não tem nada. O que existe em relação a esse acordo é só o contrato, do exame que eu fiz aqui dos autos. Me parece insuficiente para comprovar. Tudo bem, tem um contrato, mas o que foi? Né, as notas fiscais são relativas ao outro, ao Harley, não sei o quê. Tá? O Harley é o pai dos proprietários. Oi? Esse Harley é o pai dos proprietários da agropecuária. Tá? Ele faz parte 250 hectares, mas o que você está falando não tem notas fiscais associadas, pelo que eu vi no processo. Não tem nenhuma, é só o contrato mesmo. Só o contrato, tá. Ludmila, por favor, com a palavra. Bom, nesse mesmo sentido que o Rony está colocando, eu dei uma olhada nesses contratos, então, para além de não ter nenhuma nota fiscal referente aí a esses indivíduos arrendatários, eu achei um tanto quanto assim, peculiar a situação, porque eles fazem 2 contratos, sendo que o segundo é feito enquanto o primeiro estava vigente. O primeiro é de 30/8/2003 até 30/4/2009. Aí depois eles fazem um outro contrato, as mesmas partes, só que com a área um pouco maior. O primeiro arrendamento foi feito em 850 hectares, o segundo já são 900. Aí, ao invés de terminar o prazo de 2009, eles já fazem um outro, que vai ser de 1/5/2007 até 30/5/2010, e me chama a atenção ainda que, apesar de estar registrado em cartório, tem umas partes em branco, em termos de devolução. Se acontecer tal coisa, haverá de ser feita uma devolução no importe de... Não está fixado quanto que seria isso. Eu achei peculiar um registro de um contrato com uma cláusula em aberto. Então, pelos documentos que estão nos autos, eu não reconheceria, em princípio, essas áreas de produtos vegetais, não. Eu realmente não atentei para essa questão dessa comprovação por outros meios, né? Eu entendi que você tendo o contrato do arrendamento devidamente registrado, eu não entrei nessa contestação, até porque não foi feito por ninguém, seja pela fiscalização, nada, né? Ela simplesmente desconsiderou o contrato, tá? Talvez pela... O contrato só foi apresentado na impugnação, então a fiscalização tinha que se manifestar sobre algo que não tinha nos autos, né? Então, eu acolhi por conta disso. É um contrato que está registrado, de anos já que vem vindo, então, como o arrendamento mercantil de áreas é uma coisa até corriqueira, eu não entrei nesses méritos, mas eu tenho tranquilidade de acolher as divergências, não tem problema nenhum. Não, assim, a gente colocou. Alguém quer fazer mais alguma coisa? Mário, por favor. Eu estava analisando justamente esse ponto que foi levantado. De fato, tem um contrato, mas o contrato não evidencia efetivamente a produção, né? Ele está dizendo que tem senão você faz um contrato, mas não quer dizer que efetivamente houve produção de qualquer coisa naquele imóvel, né? O contrato, ele só vai evidenciar a cessão do terreno, mas não necessariamente a produção. E ainda assim, ele ainda fala que, no contrato, fala que ele pode usar para pastagem também, né? O próprio
arrendante. Então, o contrato mesmo, eu teria muito mais para aceitar a área do pai, né, que tem notas fiscais, com o endereço da fazenda, do que eu simplesmente o contrato sem um elemento maior, que ele poderia ter apresentado notas fiscais de aquisição também, se tivesse condições, né? Mesmo porque é tudo dentro da família. E aí, aquela outra discussão, para mim, é um condomínio mesmo, a área total do imóvel de 4 mil, é o condomínio da família com com a agropecuária. Tá. Outra coisa que me chamou a atenção também desses contratos de arrendamento. O primeiro que eles fizeram, que a vigência era até 2009, o pagamento pelo arrendamento eram 6 sacas de soja por hectare explorado. Aí o segundo, que foi feito ainda durante a vigência do primeiro, já caiu para metade. Aí já viraram 3 sacas por hectare. Eu estou achando um contrato, não decidiria com base, principalmente, né, por faltar outros elementos, o próprio contrato, para mim, já é um pouco dúbio. Assim. Ok, então, postas as situações, eu devolvo a palavra para o relator se ele mantém o posicionamento dele ou se a gente passa a votação. Eu mantenho, eu só queria colocar com relação a essa questão do condomínio, que o Mário levantou, não há dúvida de que há um condomínio a partir dessa matrícula nova, tá? Anteriormente, o ITR que nós estamos analisando é 2009. Essa averbação onde consta a matrícula, onde consta efetivamente que há o condomínio, ela é de 2012, tá? Então, quanto a isso, eu tenho bastante convicção de não aceitar por conta de que ele deveria ter trazido as provas da matrícula anterior e não trouxe, tá? Então, é só com relação a isso. Com relação aos contratos de arrendamento, entendimento, né? Eu tenho entendimento de que com o contrato registrado tudo estaria comprovado, mas... Ok. Vamos passar a votação, então, evidentemente, sendo facultado aos interessados, né? Doutor Mário, qual seria o teu encaminhamento? Fechando essa questão do condomínio, mesmo que fosse um condomínio, teria que ser o condomínio declarou junto, né? Então, não alteraria esse resultado aí. Eu vou abrir a divergência, presidente, considerando pelo não conhecimento do recurso, pelo fato de não ter sido comprovado efetiva produção agrícola nesses 900 hectares que está sendo proposto acolhimento pelo senhor. Você falou não conhecimento? Não conhecendo o recurso. Não, desculpa. Não provimento. Porque nesse caso nós temos uma questão de tempestividade aí. Exatamente. Acho que ele já está com fome, já está da hora. Então, por favor, reformulando, não provimento do recurso, pelo fato de eu entender que não foi comprovada a efetiva produção agrícola nesses 900 hectares, a despeito da apresentação do contrato. Ok. Martim? JVN é o voto do conselheiro Caio, também voto com a divergência, por entender que coisa que a mesa se mexeu aqui agora, o contrato de arrendamento, ele não faria prova suficiente para comprovar a área gozada. Então, eu voto com a divergência, negando o provimento ao recurso. Ok. Ricardo? Acompanho a divergência da forma já exposta pelos ilustres conselheiros. Ludmila? Pelas razões que eu apontei, eu também acompanho a divergência. Dona? Eu vou acompanhar a divergência, presidente. Juliana? Com divergência, presidente. Ok, então ficou por maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencido o relator Caio. Alguém tem pode fazer o voto vencedor? Alguém se... Não, eu vou designar, mas aí sempre daquele esquema de revisamento, claro, né? Ninguém? Eu faço, é simples, eu faço. Simples, né? Então fica designado para fazer o voto vencedor a doutora Ludmila. E vamos fazer o intervalo para o almoço. Já peço para... foi julgado agora o item, só fazendo observação, que foi julgado esse é o item 15. E o resultado ficou replicado por força, por repetitivo,
que é o item 16. Ambos os processos estavam previstos para a pauta da tarde de hoje, foram antecipados para esse momento, né, para esse final da manhã de hoje. E agradecendo a todos e pedindo para ser pausada a gravação, interrompida para fins de intervalo do almoço.